Olá, aqui é Sávio, sou colaborador do canal do professor Jalbert, com mais uma aula do curso de experimentos com transistor bipolar. Na aula de hoje, a gente vai realizar a simulação de um circuito amplificador utilizando TBJ polarizado com divisor de tensão. Para realizar essa simulação, eu vou utilizar o LT-Spice e a partir dessa simulação, a gente vai calcular o ganho e a resposta em frequência do nosso circuito. Antes de realizar esse experimento, eu recomendo que você visite a playlist de TBJ aqui do canal para que você entenda melhor o funcionamento do nosso circuito. Lá na aula de amplificador com TBJ, o professor Jalbert mostra como fazer a análise desse circuito que a gente vai simular. E aí você aprende sobre polarização CC, a fazer análise CA e a análise CC. E lá na playlist você também encontra todos os conceitos dos outros experimentos que a gente realiza aqui no nosso curso. Bom, nosso circuito já está aqui montado. A gente vai utilizar um TBJ NPN modelo BC547B. Na base do nosso TBJ, a gente tem uma fonte de tensão CA, que a gente vai configurar para ser uma fonte senoidal de 500 mV de pico e 1 kHz de frequência. Vai ser essa a tensão que a gente vai amplificar. Um capacitor de 4.7 microfarad, conectado nesses dois resistores aqui. Um de 68 kΩ, que também está conectado na nossa fonte CC de 12 volts. E outro de 47 kΩ conectado no nosso terra. No coletor do nosso TBJ, a gente tem nossa saída, que a gente espera que seja nosso sinal de entrada amplificado e defasado em 180 graus, um resistor de 3.9 kΩ, que também está conectado na nossa fonte CC, e aqui no nosso emissor, a gente tem um resistor de 390 ohms conectado nesse resistor de 3.3 kΩ, que está em paralelo com esse capacitor de 22 microfarads, e eles estão conectados aqui no terra do nosso circuito. O primeiro passo para simular nosso amplificador é configurar nossa fonte de tensão CA. A gente clica aqui com o botão direito na nossa fonte, clica em Advanced, seleciona aqui a terceira opção, que é para ela funcionar como fonte senoidal. Em amplitude, a gente vai colocar 500M, que são 500 mV, em frequência 1K, e aqui em AC amplitude, a gente coloca 1. Dá um OK. E pronto, configuramos nossa fonte de tensão. Agora, a gente clica em Run e vamos configurar nossa simulação. Aqui em Stop Time, a gente vai colocar 10M, que são 10 milissegundos. Ok, novamente, e nosso circuito já está sendo simulado. O que a gente vai fazer agora é bem simples. Primeiro, a gente vai configurar nosso painel aqui para a gente conseguir visualizar tanto a saída quanto a entrada. Para isso, a gente clica aqui com o botão direito, clica em Add Plot Pane, e aqui a gente tem agora como visualizar dois sinais. Nesse de cima, a gente vai clicar com o botão direito, clica em Add Traces e vai selecionar V entrada. Ok? Agora, nosso painel de cima mostra a nossa tensão de entrada, que como esperado é uma tensão senoidal com 500 mV de pico. Agora, a gente clica com o botão direito aqui no painel de baixo, novamente em Add Trace e seleciona V saída. Ok? E agora a gente está vendo nosso sinal de saída. E aí a gente percebe que nosso sinal não é uma senoide pura, é uma senoide distorcida. Isso porque nosso TBJ está trabalhando na região de grandes sinais. Para que a gente tenha uma tensão senoidal com a mesma forma da entrada, o sinal de entrada aqui da nossa fonte CA deve ser um pequeno sinal. Isso vai fazer com que se possa utilizar o modelo de pequeno sinal de TBJ e entrar com senoide e sair com senoide. Mais uma vez, eu recomendo que você visite a playlist de transistor bipolar aqui do canal para que você entenda como funciona o modelo de pequenos sinais para o TBJ. Bom, então para corrigir isso, a gente vem aqui na nossa fonte de tensão, clica com o botão direito, e em amplitude, ao invés de 500 mV, que como a gente viu é um grande sinal, a gente vai colocar 100M, que são 100 mV. Ok, dá Run novamente, e agora a nossa saída, a gente tem uma senoide pura, e essa senoide é nosso sinal de entrada amplificado e defasado em 180 graus. Para a gente determinar o ganho do nosso amplificador, a gente precisa dos valores de tensão de pico a pico da entrada e da saída. O ganho é justamente a tensão de pico a pico da saída dividido pela tensão de pico a pico da entrada. Aqui na entrada, como a gente configurou a nossa fonte com 100 mV de pico, a gente vai ter 200 mV de pico a pico. E aqui na saída, a gente não consegue visualizar essa tensão pico a pico facilmente, porque a gente tem uma tensão CC somada aqui à nossa tensão CA. Então a gente vai utilizar os cursores aqui do LT-Spice. A gente clica aqui em V de saída, vai aparecer o primeiro cursor, a gente arrasta aqui para o nosso V mínimo,
nossa tensão mínima, clica novamente em V de saída e esse segundo cursor a gente coloca na nossa tensão máxima. Vai aparecer esse quadro aqui e aqui vai estar informando qual é a diferença entre esses dois cursores, que é justamente nossa tensão de pico a pico da saída. Nesse caso, essa tensão tem esse valor aqui aproximado de 1,86 volts. Eu vou copiar esse valor, vou colar aqui no Octave e dividir pelo valor da tensão de pico a pico da nossa entrada, que é 200 mV. Nesse caso, a gente utiliza a notação 200E menos 3. Enter, e a gente tem o valor do ganho do nosso amplificador, que nesse caso é de aproximadamente 9,3. Agora que a gente determinou o ganho, vamos determinar a resposta em frequência do nosso circuito. Para isso, vou primeiro deletar esse painel aqui de cima, clicar com o botão direito em Delete This Pane, para que assim a gente consiga visualizar melhor nossa saída. Vou clicar aqui em Simulate, Edit Simulation, a gente muda aqui para a aba de AC Analysis, em tipo de varredura a gente coloca década, número de pontos por década eu vou colocar 10, frequência inicial 1 e frequência final eu vou colocar 500 MHz. Esse MHz é a notação do LTSpice para mega. Vou dar um OK, colocar aqui, Run novamente e pronto. Agora a gente tem aqui no nosso gráfico a resposta em frequência do nosso circuito. Se você assistiu a aula lá da playlist TBJ, o professor Jalbert mostrou um gráfico parecido com esse aqui, para explicar a resposta em frequência do nosso circuito amplificador. E com a resposta em frequência, a gente está dizendo que a resposta do nosso circuito varia de acordo com nossa frequência. Você pode notar que nesse intervalo de frequência aqui, a gente tem o máximo ganho do nosso circuito. E à medida que a gente vai diminuindo ou aumentando muito nossa frequência, nosso ganho diminui. E aí a gente chega nesse ponto aqui, onde nosso ganho vai ser determinado pelo ganho máximo dividido por raiz de 2. Esses pontos aqui na verdade, tem esse aqui e esse aqui, são chamados de frequência de corte, que é justamente o nosso menos 3 dB que o professor mostrou lá na aula do curso de TBJ. Aqui eu vou pegar uma das frequências de corte do nosso circuito e mostrar que utilizando essa frequência, o ganho do nosso amplificador vai ser dado pelo ganho máximo dividido por raiz de 2. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vou clicar aqui em V de saída para utilizar o cursor, e aqui nesse quadro a gente vê que no nosso máximo ganho a gente tem aproximadamente 19,4 dB. 19,4 dB menos 3 dB vai ser aproximadamente 16,4 dB. Então eu vou arrastar o cursor até a gente chegar em mais ou menos 16,4 dB. Aqui em 16,4 dB a gente vai ter uma frequência de aproximadamente 20 Hz. Com essa informação eu vou clicar aqui na nossa fonte com o botão direito e ao invés de 1K de frequência eu vou colocar 20, os 20 Hz que a gente viu lá. OK novamente, a gente clica novamente em Simulate, Edit Simulation, muda para a aba de transiente e agora no Stop Time eu vou colocar 100M. OK novamente e Run. E aqui a gente tem nosso sinal de saída. Vou pegar novamente a tensão de pico a pico. Primeiro cursor no valor mínimo, segundo cursor no valor máximo. Vou copiar esse valor aqui, colar aqui no Octave, dividir novamente por 200E menos 3, que são os 200 mV, nossa tensão de pico a pico da entrada, Enter, e a gente tem aqui que o nosso novo ganho é de aproximadamente 6,7. Se eu pegar esse valor aqui do nosso ganho máximo e dividir por SQRT2, essa daqui é a função de raiz, nesse caso raiz de 2, dá um Enter, a gente vai ter um ganho aproximado de 6,57. O que mostra que a gente conseguiu visualizar corretamente uma das frequências de corte do nosso circuito, que nesse caso é de aproximadamente 20 Hz. Bom, com isso nossa aula fica por aqui. Hoje a gente aprendeu a simular nosso circuito amplificador com TBJ utilizando LTSpice e a gente viu como calcular o ganho do nosso circuito e a resposta em frequência dele. Espero que a aula tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações que toda semana sai vídeo novo, não deixe de conferir os outros cursos do canal, confira também o canal do Telegram do professor Jalbert. Diariamente o professor atualiza o canal com dicas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O link do canal vai estar aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até a próxima.